Hoje nós vamos conversar com o professor José Miguel Arias Neto, que ele possui graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, USP. Realizou estágio pós-doutoral em Estudos Estratégicos na Universidade Federal Fluminense e no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Atualmente é professor associado de História Contemporânea no curso de graduação em História e docente do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. Boa tarde, professor. Tudo bem? Joia. Bom, professor, primeira questão. Historicamente, qual é a relação entre os militares e a tecnologia no Brasil? Qual é o impacto do envolvimento do setor militar no desenvolvimento dos setores tecnológicos nacionais? Essa é uma questão muito boa, porque desde a formação do Estado Nacional Brasileiro, a gente tem essa questão se colocando para os militares. Então, nos anos de 1830, já há uma série de jornais militares publicados na corte, escritos por militares, em que eles já falam da necessidade de haver estudos para promover o desenvolvimento da defesa do território brasileiro, enfim. Então, esse tipo de preocupação, a partir dos anos 50 do século XIX, ela ganha bastante relevo. E por que isso acontece? Se você pegar até 1850, a gente, não é que essa preocupação não exista. Então, vou dizer para vocês, por exemplo, se a gente pegar o caso da Marinha, que é o que eu conheço melhor, por volta de 1840, a Marinha e o Exército estão passando por uma série de reformas promovidas por um governo conservador, que é o governo chamado governo do regresso, que vem após as regências. E o que isso significa? O que essas reformas significam? Então, do ponto de vista da Marinha, o ministro da Marinha era o Joaquim Torres, o Visconde de Itaboraí, futuro Visconde de Itaboraí. Ele tem uma formação em matemática na França. Então ele dizia o seguinte: olha, nós precisamos, por exemplo, olha que interessante, criar estradas que liguem o Rio de Janeiro a Minas Gerais, porque lá nós temos a produção de rami e isso pode servir para fabricar a cordoaria dos navios que a gente importa hoje. Aí ele fala: olha, nós temos que trocar os tanques de água dos navios, que são de madeira, por tanques de metal, e a fundição no Rio de Janeiro tem condições de fazer isso. E, ao mesmo tempo, tem uma promoção de uma série de mudanças, por exemplo, no ensino militar. Então, como que a gente quer que seja o oficial de marinha? Ele usa essas palavras: ele vai ser uma peça na maquinaria do navio, que vai fazer o navio funcionar. Então, essa preocupação com o desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, a formação de recursos humanos dentro dessas transformações tecnológicas, isso existe desde a formação do Estado Nacional. E existe por quê? Porque a nossa elite, no momento da independência, ela é uma elite formada basicamente em Portugal e dentro daquilo que foi a reforma portuguesa da universidade, que veio lá das reformas pombalinas. E o que era a reforma da Universidade Portuguesa nesse momento? É a incorporação daquilo tudo que o iluminismo trazia, do ponto de vista da ciência e da tecnologia, com vistas a uma dinamização da economia. Então, o que é o reformismo ilustrado português? Que é conservador e que as nossas elites incorporam. Olha, a gente tira essa parte chata do iluminismo, que fala de liberdade, de igualdade, isso tudo é muito chato, a gente tira essa parte e vamos pegar a parte que fala da ciência e tecnologia voltada ao quê? À produção, à produtividade. Então, se você pegar, por exemplo, o patriarca da independência, o José Bonifácio, o que ele escreve? Ele escreve sobre a pesca da baleia, eles escrevem sobre mineração, visando a dinamização das atividades econômicas do Brasil.
Nenhum deles, no momento da independência, está pensando em uma ruptura com Portugal. Né? A ruptura vai acontecer por outras razões. Aconteceu a ruptura, então como é que a gente viabiliza o nosso Estado Nacional? E aí o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, inclusive para fins militares, é uma preocupação dessas elites. E esses oficiais de marinha, por exemplo, ao longo do período, eles vão estudar fora. Então a gente tem desde o início os arsenais de marinha, em especial o arsenal de marinha da corte. Por exemplo, quem trabalha com industrialização brasileira hoje sabe que foram os estabelecimentos militares que foram as primeiras fábricas. Durante a Guerra do Paraguai, por exemplo, o arsenal de guerra do Exército tem 1.400 operários trabalhando na produção de munições, de armas, fabricação de armas. Não é? O arsenal de marinha tem 3.000 operários trabalhando e no desenvolvimento de coisas também da construção naval. Né? Então a gente fabrica navios, fabrica armamentos, não é? Então é uma coisa muito importante. Claro que tudo isso vem operários do exterior com conhecimento, mas o Brasil teve, né, o governo teve essa perspectiva, essa preocupação, e isso foi uma preocupação dos militares também. Né? Então, a partir de 1850, se consolida um grupo de militares que são reformistas, né, e que estão pensando exatamente nesse desenvolvimento brasileiro, inclusive no setor tecnológico. Né? Então eles têm uma série de publicações, que é o que eu estou estudando, e que caracteriza uma imprensa militar no século XIX. E uma das preocupações, inclusive, assim, de traduzir artigos de periódicos militares estrangeiros com a finalidade de trazer essa tecnologia, trazer esse conhecimento para o setor militar brasileiro. Né? Então, por exemplo, a Revista Marítima Brasileira, que é um dos primeiros periódicos militares dos anos 50, né, a partir dos anos 50, eles traduzem muitos artigos. Porque você tem que entender o seguinte, essa imprensa ela começa a surgir, e ela já surge assim, numa rede internacional. E por que isso? Porque, claro, o desenvolvimento da Revolução Industrial vai atingir a todos os países igualmente. Então a preocupação que se tem na Inglaterra é a mesma preocupação que se tem aqui, é a mesma preocupação que se tem nos Estados Unidos, é a mesma preocupação que se tem na França e após 1870 na Alemanha, que é como é que eu vou pegar essa ciência, esse conhecimento todo e vou fazer o emprego disso na guerra. Não é? Então aí você tem assim, um espaço de 50 anos, por exemplo, no caso das marinhas, né, entre 1850 e 1900, você tem um navio que era de madeira e a vela, ele é navio com turbina em 1900, né? Ele tem eletricidade, ele já é uma fábrica, porque já existem as divisões estanques, já existe uma divisão de trabalho dentro do navio, então ele já é uma arma completamente moderna. Né? Se você pensar que até a Primeira Guerra Mundial, né, um dos elementos fundamentais na definição de guerra entre os continentes são as marinhas, porque não tem força aérea. Não é? Então, a grande corrida armamentista do final do século XIX e início do XX foi o quê? A construção naval, né? E a construção de armamentos navais. Então, quer dizer, se a gente for pensar no caso brasileiro, primeiro, ele não está desconectado do resto do mundo, ao contrário, ele está assim. A Revista Marítima é muito interessante, porque eles traduzem, e outros jornais militares, eles traduzem, por exemplo, artigos periódicos estrangeiros, e eles terminam assim, olha, esse equipamento aqui, com pequenas adaptações a gente pode empregar nos nossos navios. Então tem essa preocupação do emprego. Agora, o que acontece? Esses artigos que são traduzidos, muitos artigos que são escritos por nossos oficiais são publicados no exterior, em revista argentina, o Boletim do Centro Naval, por exemplo, de Buenos Aires, revista portuguesa
revista militar portuguesa. Então, esse é um conhecimento que vai circulando, ele circula nessa rede internacional de publicações, que é isso que eu estou estudando agora. Né? E é muito interessante, porque, de fato, se a gente pegar esses militares reformistas dos anos 50, eles fazem parte, eles têm essa formação. Eu fui levantar quem são esses editores. Então, todos eles passaram pela a escola naval, todos eles têm formação oficial, todos eles foram professores da escola naval também. Né? Alguns lutaram na guerra, ou da Guerra do Paraguai, né, no caso, e outros participaram de muitas atividades científicas. Então, por exemplo, todos eles tinham uma ligação bastante grande com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era onde congregava a elite imperial ali, mas uma elite muito preocupada com esse desenvolvimento científico, né? E a sociedade brasileira, a Sociedade da Ajuda da Indústria Brasileira, também, que é uma outra associação do Rio de Janeiro que tem essa preocupação em promover a industrialização. E há uma preocupação por parte dessa elite, e entre elas os militares, na difusão dos conhecimentos científicos. Então há muitos periódicos, há muita publicação voltada para a divulgação científica. Né? Então, desde o início, os militares tiveram uma ligação bastante profunda com essa questão do desenvolvimento tecnológico. Né? E se vocês acompanharem, assim, por exemplo, as discussões que a revista Marítima Brasileira no final do século, ela é extremamente técnica. Ela é extremamente técnica. Ela está discutindo balística, ela está discutindo torpedo, ela está discutindo construção naval. E aí a discussão, por exemplo, a renovação da esquadra, né, nos programas navais de 1906, 1904, 1906, a compra dos grandes encoraçados, tudo isso era uma coisa assim, bastante candente, né, entre os militares. E os primeiros estabelecimentos industriais do Brasil são fábricas militares. Né? Então, essa vinculação é bastante profunda. Muito bom. Bom, aí trazendo um pouco mais para o período contemporâneo, né, aproveitando, nas últimas décadas, né, principalmente depois da redemocratização, tem se discutido, né, politicamente, na academia, as questões, né, mais formais de políticas de defesa, né, estratégias de defesa, né, principalmente nas últimas 2 décadas, né, que isso vem ganhando, mas inclusive foram elaborados alguns documentos, né, que agora passaram por uma nova revisão e que a proposta está submetida em forma de minuta para apreciação congressual e isso está causando também muitos debates, né, por causa do teor dos documentos. E eu gostaria de saber, né, na opinião do senhor, como que esses documentos eles estão centrando nessa questão dos militares e a tecnologia, né, para o desenvolvimento nacional. Então, nós fizemos aquela discussão, enfim, ontem, né, naquele nosso seminário, e você vê que o Brasil, por esses documentos, quer fazer uma opção por estabelecer algumas prioridades para o desenvolvimento do setor de tecnologia. Não é? Há uma mudança qualitativa em relação às políticas anteriores, que estavam muito atreladas a essa ideia de que o setor militar vai se desenvolver concomitantemente ao desenvolvimento nacional. Então, eu acho assim, que esses documentos eles vão passar, né, por uma discussão, enfim, vão para a Câmara dos Deputados, depois do Senado, para, enfim, a análise e aprovação. Então, acho que é um momento que a gente precisa realizar uma discussão e apontar eixos e questões importantes para a Câmara dos Deputados, para o Senado, porque essa não pelo menos do meu ponto de vista, não é, essa política talvez não seja a mais adequada para o nosso desenvolvimento tecnológico e militar no momento, já que a gente tem uma base já constituída ao longo desses anos. Né?
para a gente pensar, por exemplo, no século XIX, você não tem um conceito de defesa formulado claramente como conceito de defesa. Mas você tem uma ideia de defesa que articula esse reformismo ilustrado que eu estava explicando. Não é? Claro, essa ação militar, por incorporação de tecnologia, criação de uma indústria de defesa, né, ou de uma indústria militar, né, no século XIX, está articulado a um conceito de defesa que eles têm em mente. Né? E claro, no século XX, o Brasil não abandonou isso. Eu acho que vamos pensar o seguinte, quando surge um documento que diz, olha, nós temos uma política, nós precisamos estabelecer uma política de defesa, é porque ele está se referenciando a toda uma experiência e um conhecimento que vem acumulado de décadas. Então, se você pegar, por exemplo, lá a discussão do clube militar nos anos 20, eles já estão falando do quê? Da questão dos minerais atômicos. Então, se você for lá no MASH, no Arquivo de História de Ciência e Tecnologia, você vai ver, e pegar os documentos da criação do CNPq, você vai ver que foi o CNPq surge para estimular a pesquisa na área nuclear. Né? E não é por acaso que é a Marinha, né? que é o Almirante Roberto, que vai ser um dos fundadores e o presidente da comissão, né? De estudos nucleares nos anos 50. Quer dizer, então eu penso que às vezes as pessoas imaginam assim, que você fala militares e indústria, né, e militares de desenvolvimento econômico, você está falando de fábrica de armas, mas não é só isso. Né? É uma integração do setor. Então eu penso assim, que esses documentos são bastante polêmicos e eles vão dar, essas minutas ainda vão render boas discussões. Né? A gente, hoje de manhã, na reunião de planejamento das atividades, já foi agendado um seminário, né? Nós vamos fazer um seminário para aprofundar essa discussão no mês que vem. Não é? Porque me parece que a gente tem uma série de ganhos com os documentos anteriores que parece que não estão contemplados nessas minutas. Né? Então, e é preciso pensar bem, né? O país precisa pensar bem antes de fazer esse tipo de opção, né? Porque você tem uma base né? Você tem um background de conhecimento, você tem os grupos de pesquisa na área de defesa, né? Você tem todo um setor universitário envolvido que agrega, né, a produção de conhecimento, tanto articulando civis e militares, né? E você tem as Forças Armadas fazendo um investimento não só na produção do conhecimento, mas na formulação de políticas. Então, por exemplo, a grande questão, o grande avanço do Brasil nos últimos anos foi: não fazemos compra de armamentos, né, não equipamos nossas Forças Armadas através de uma política de balcão. A gente quer transferência de tecnologia, que é um setor altamente sensível. Não é? E que o Brasil desenvolveu uma política sistemática e me parece assim, eu não conheço, né, porque eu não sou especialista na área, mas olhando assim de fora, lendo alguns textos, parece uma política coerente, né, tanto que a compra dos caças da Força Aérea foi um processo longo e arrastado em função dessa nova visão do Brasil e que me parece um salto qualitativo e que a gente não pode perder. A gente não pode parar agora e voltar a comprar equipamento de balcão, enfim, né? Como se a gente estivesse comprando um videocassete, né? Videocassete nem existe, né? Mas como se a gente estivesse comprando um DVD na loja, né? Não dá para fazer isso, né? Na área de defesa, porque não é uma brincadeira, né? Então acho que, enfim, é polêmico e, enfim, vamos ter que interferir, né? Pelo menos tentar interferir nessa formulação dessas políticas que vem, nessa discussão que vem aí pela frente. Enfim. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço. Obrigado pelas considerações.